Olá, sextona, tudo bem com você? Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos corrigir todos os exercícios da semana 11. Pegue seu livro e vamos lá. Vamos começar no seu livro didático, nas páginas 29 a 31, os exercícios 5 a 21. Os primeiros exercícios são todos sobre o texto da notícia que você estudou na aula. O texto Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Você já leu com a Prof. Ju e agora a gente vai responder todos os exercícios e ver se conferiu tudo. Exercício 5. Relacione cada palavra da coluna da esquerda com seu sinônimo da direita, de acordo com seu significado no texto. Então vamos lá. Software. Software é um programa. Robô é o Android. Fisionomia é o rosto. Inventário é uma lista. Catálogo é o conjunto de trabalhos realizados. E designer é o desenhista industrial, é quem faz o desenho. Agora, a questão 6 pede assim: todo texto é escrito com propósito. Com que objetivo a notícia lida foi escrita? Você tinha 3 possíveis frases. Apresentar uma opinião sobre o desenvolvimento de robôs com características humanas, convencer o leitor a comprar um produto, no caso o Robô Sofia, e informar ao leitor um fato relevante, a criação do robô capaz de interagir com as pessoas. Qual das 3 opções você acha que é o objetivo dessa notícia? O nosso é a letra C. Ele informa ao leitor um fato relevante. Questão 7. Complete o quadro com as informações solicitadas. A data da publicação é no dia 8 de junho de 2017, às 10h17. Lembrando que as notícias publicadas em site sempre têm o horário bem certo em que foi publicado. O autor é a Aina Marti e foi publicada no site BOL, um site brasileiro de notícias e variedades. A partir da questão 8 até a questão 11, nós vamos falar do título da notícia. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Esse título estabelece uma comparação. O que está sendo comparado? O robô e os seres humanos. Estou comparando as duas coisas. Essa comparação aparece também em outro momento do texto. Assinale. Primeiro, robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor. O passado de Hanson, como escultor e consultor técnico, fez com que o engenheiro melhorasse o design dos androides. Tem emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveita uma existência feliz e livre de preocupações, conclui Sofia. Em qual desses 3 momentos você acha que houve esta comparação entre um robô e um humano? A nossa resposta é a terceira, onde a Sofia está falando de ter sentimentos iguais, né? Emoções iguais aos humanos. Questão 9. Que adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva? Lembra, adjetivo, característica. A característica que aparece é inteligente, né? A gente quer que o robô seja inteligente como os humanos ou mais, né? Segundo o título, espera-se que essa característica seja, vamos lembrar do título, Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, essa característica inteligente, a gente quer que seja mais forte em Sofia que nos humanos, mais fraca em Sofia que nos humanos, ou equivalente entre Sofia e os humanos? Quando eu falo tão como, é porque eu quero que seja igual, equivalente. Questão 11. Última sobre o título. No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos, mesmo que o fato já tenha acontecido. Sublinhe o verbo. Então, voltamos lá no texto. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. O verbo desta frase, a ação dessa frase é sonha. E esse verbo está no presente, no passado ou no futuro? Ele está no presente. Sonha agora. Assinale o efeito de sentido do uso desse tempo verbal no título.
Esse sonha no presente indica que a ação de sonhar ou desejar é momentânea, só aconteceu agora e acabou? Ou indica que essa ação se repete com frequência, um sonho constante? Neste caso, é a frequência. Questão 12. Agora precisamos ler um pequeno parágrafo. Em um parágrafo chamado de lead, é informar ao leitor o fato, o que aconteceu, os elementos que compõem tais como quem, a pessoa, coisa, instituição, quando, a data e o período, onde e o porquê, os motivos que aconteceu essa notícia. Localize o lead da notícia sobre o robô Sofia e complete o quadro a seguir. Qual é o fato da notícia? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Quem? O robô. Quando? Durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial. Onde isso aconteceu? Em Genebra, na Conferência Mundial. E por quê? Porque Sofia tem uma grande variedade de expressões faciais, responde perguntas e tem uma pele que dá sensações de tato. Ainda dentro da questão 12, B. Muitas vezes, o lead das notícias está no primeiro parágrafo. Por que o redator dessa notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro? Apresente uma hipótese. Vamos lembrar que aqui a resposta é pessoal, é sua, é uma hipótese. Por que você acha que isso aconteceu? Eu coloquei uma ideia. Por exemplo, o autor optou por enumerar as capacidades do robô no primeiro parágrafo e assim capturar a atenção do leitor. Além disso, essa enumeração permite ao leitor entender melhor o lead, que vem no segundo parágrafo, pois ele já viu no primeiro parágrafo, em que consiste a ampla variedade de suas mudanças de expressão e a capacidade de interagir respondendo as perguntas. Então, ele já viu as características e aí ele entende melhor o lead. Questão 13. Depois do lead, vem o corpo da notícia, com os detalhes das informações e explicações de como aconteceu o fato. Numere as informações abaixo conforme a ordem que aparece no corpo da notícia. Então, vamos lá. A primeira informação que aparece é explicação das ações que o Android realiza de uma forma autônoma e de outras que exigem a intervenção de um programador. Segundo, a descrição de como o robô foi desenvolvido e como ele atua. E terceiro, comentários sobre o que se espera da evolução da robótica. Então, nossa ordem ficou 1, 3, 2. Agora, assinale a alternativa incorreta sobre as informações do corpo da notícia. O quarto parágrafo contém um exemplo do tipo de brincadeira que o robô Sofia é capaz de fazer, informação dada no final do parágrafo anterior. O quinto parágrafo se relaciona ao anterior, ao apresentar uma fala de Sofia que responde a uma pergunta sobre seu gosto cinematográfico. A resposta de Sofia no quinto parágrafo é um exemplo de questão complexa comentada no sexto parágrafo. O sétimo parágrafo permite afirmar que o robô foi entrevistado para a produção da notícia. Qual dessas quatro está incorreta segundo a notícia? A terceira. A resposta de Sofia é um exemplo de questão complexa comentada no sexto parágrafo. Questão 14. Além do relato, são citadas falas, depoimentos relacionados ao fato noticiado. Qual é a pontuação empregada para indicar essas falas? Quando eu sei que o que está sendo falado ali foi dito por uma pessoa, está citando o comentário de uma pessoa. A pontuação são as aspas. Em geral, os depoimentos no texto contribuem para dar credibilidade às informações noticiadas. Os depoimentos dados ao jornalista e reproduzidos na notícia tanto podem acrescentar informações sobre o fato noticiado, como expressar opiniões. Releia os trechos e assinale o que apresenta uma opinião. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. É realmente apaixonante, talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, afirmou Hanson. Qual desses é uma opinião pessoal?
o terceiro, né? Um pouco horrível. No trecho que você marcou no item anterior, qual palavra expressa opinião e a que classe gramatical ela pertence? Os adjetivos, né? Ele achou apaixonante e também horrível. Isso dá uma avaliação sobre o que ele acha disso, né? Sua avaliação subjetiva. Questão 15. No texto, predomina uma visão positiva ou negativa sobre o desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes? Compartilhe suas ideias com os colegas e professor e registre sua conclusão. O que você acha? O texto é positivo ou é negativo? Eu acho que os depoimentos apresentados no texto defendem, né, que isso é uma coisa boa, que se desenvolva essa tecnologia, né? Por mais que o especialista, o Hanson, esteja ciente dos riscos, né? Ele fala, ó, pode ser ter uma visão horrível, mas ele vê isso como positivo, no futuro vai ser positivo. Não vimos no texto posições ou argumentos contrários ao desenvolvimento, só vimos lados positivos para o desenvolvimento dos robôs. Para começar a fazer a questão 16 a 21, nós temos um segundo texto. Esse texto da revista Joca, né, do site Joca. E aí temos novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Ou seja, continuamos falando do mesmo assunto. Né, é de 24 de outubro de 2016, robôs que parecem gente estão chamando atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Um deles é Jajá, o robô inteligente, que foi desenvolvido pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Tem aparência de mulher e consegue responder e detectar expressões faciais. Durante 3 dias, mais de 100 especialistas, 120 empresas e 12 organizações de robótica discutem formas de desenvolver os robôs no mundo para eles ajudarem a vida dos humanos ao fazer, por exemplo, tarefas domésticas. Outro robô muito parecido com os humanos desenha qualquer ideograma da caligrafia chinesa. Há também os que piscam e outros que jogam tênis. Tem modelos que até arriscam os passos de dança. Algumas tecnologias eram programadas para auxiliar no setor da saúde em funções como reabilitação ou ajuda na mobilidade de incapacitados. A China é responsável por 25% do mercado dos robôs industriais. Em 2015, 57 mil unidades foram vendidas no gigante asiático, com um crescimento de 55% em relação a 2013. Ao todo, 230 mil vendas foram registradas em todo o planeta, segundo os dados da Federação Internacional da Robótica. A meta do governo chinês é que até 2020 os robôs de fabricação nacional cheguem a suprir metade da demanda interna. A robótica é uma das 10 áreas prioritárias para a China. Ela está prevista na estratégia Made in China 2025, que pretende remodelar a base industrial do país para orientá-la rumo às áreas mais intensivas em tecnologia. Vamos à questão 16. Para a questão 16, nós vamos reler o título e o subtítulo. Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Robôs que parecem gente estão chamando atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Questão 16. O subtítulo amplia uma informação que aparece no título. Converse e registre qual foi essa ampliação. Então, nós temos no título a informação robôs que parecem gente, no subtítulo. E isso aumenta a informação novidades que estava no título. No título, ele diz que aconteceu na China a conferência. No subtítulo, nós sabemos que aconteceu numa cidade específica chamada Pequim. Questão 17. O subtítulo menciona robôs que parecem gente. Segundo o texto, o que esses robôs são capazes de fazer? Grife no texto. Então, nós temos no primeiro parágrafo, ali ó, consegue responder e detectar expressões faciais. E no terceiro parágrafo, outro robô desenha qualquer ideograma da caligrafia chinesa. E há também os que piscam e outros que jogam tênis. Tem modelos que até arriscam uns passos de dança. Então, grifa lá no seu texto, na página 33. Questão 18. Relacione o conteúdo a cada parte do texto. Temos a parte do lead, aquele parágrafo que tem todas as informações importantes, e o corpo, que é o resto do texto. Então, vamos lá. Lead, principais informações sobre o robô Jajá. Corpo, mercado da robótica na China e tarefas que os robôs podem fazer. Então, temos 2, 2 e 1. Questão 19. Releia esse parágrafo da notícia. Outro robô muito parecido com os humanos
desenha qualquer ideograma da caligrafia chinesa. Há também os que piscam e outros jogam tênis. Tem modelo que até arrisca uns passos de dança. Agora complete as lacunas do texto com as palavras e expressões que ficaram ocultas. Então, outro robô, muito parecido com os humanos, desenha qualquer ideograma da caligrafia chinesa. Há também os robôs que piscam e outros robôs jogam tênis. Tem modelo de robô que até arrisca uns passos de dança. Se os trechos ocultos fossem apresentados pelo autor, provavelmente o texto ficaria cansativo por causa de repetição. Ele falaria dos robôs várias vezes e o texto ia ficar muito chato. Questão 20. Compare estes fragmentos das notícias lidas, observando os destaques. Então, temos um trecho da notícia Robô Sofia sonha. O designer, que já desenvolveu vários robôs humanoides, como uma equipe relativamente pequena, antecipou a F que para Sofia seja útil, por exemplo, ainda são necessários muitos anos de trabalho e avanços no desenvolvimento do software e hardware. Então, o destaque é robôs humanoides. Agora um trecho da notícia Novidades da Conferência. Robôs que parecem gente estão chamando atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. O destaque é robôs que parecem gente. A autora da notícia publicada no site Bow usou a palavra humanoide para se referir a uma aparência humana dos robôs. Na notícia do Joca, essa mesma informação é dada da forma robôs que parecem gente. Explique essas escolhas de vocabulário considerando os públicos leitores da notícia. Então, vamos tentar explicar. As escolhas, são determinadas em razão do interlocutor, ou seja, de quem vai ler. A notícia divulgada no site Bow tem como interlocutor um público adulto, enquanto a notícia divulgada pelo site Joca é destinada ao público infantil ou infanto-juvenil. Então, robôs que parecem gente é mais adequado para esse público infantil, que às vezes pode não saber o que significa a palavra humanoide. Essa opção revela a preocupação do autor do texto em usar uma linguagem adequada para quem vai ler. Então, tentou achar uma palavra, uma frase que explicasse do que ele estava falando para um público que talvez ainda não conhece essa palavra. Para terminar, vamos apenas falar sobre a questão 21. Leia as afirmações e assinale a que notícias se referem na sua opinião. Então, você tem número 1 para o primeiro texto, robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos, e número 2 para o texto Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Você tem aqui 4 frases. Quem vai decidir se é sobre a primeira notícia ou a segunda notícia é você. Eu vou reler e veja se você confere se é isso que você pensou quando você leu o texto. Há várias palavras difíceis e desconhecidas para mim. Isso aconteceu para você no texto 1 ou no texto 2? Não tive dificuldade em entender as palavras do texto. 1 ou 2? O texto contém um número maior de informações. 1 ou 2? As frases do texto são mais curtas. 1 ou 2? A questão 21 não tem uma correção minha. A resposta é sua. E a gente termina aqui a correção da semana 11 de Língua Portuguesa do 6º ano. Até semana que vem. Bons estudos!